Shalom, povo de Deus! Graça e paz na sua vida, no seu coração, na vida de toda a sua família. Quem não quer, né? Hoje eu estava dando feliz aniversário para 3 amigos meus. Todos os 3 fazem aniversário nessa mesma data, né? E uma das coisas que eu repeti para todos eles é: a gente pode ter tantas coisas, mas tem uma palavrinha que nesses dias tem feito tanta falta e tem transtornado tantas pessoas. 3 letras e é um fruto do Espírito: paz. Paz. É o que eu desejo para você, para sua família, para a sua vida, no seu coração, essa paz que excede todo entendimento. Amém? Então estamos começando mais um momento de pastoreio, momento bom, esse encontro tão maravilhoso. Quem planejou isso, eu sei que saiu do coração de Deus, mas veio pela mente ali do pastor. E que momento maravilhoso, né? Você já parou para pensar que se você acompanhar bem esse momento do pastoreio, você vai estar lendo toda a Bíblia, versículo por versículo, fazendo uma exegese assim, um aprofundamento bom demais. Olha só, que coisa boa. Então, esse momento do pastoreio você já conhece, a gente começa louvando a Deus. Vamos cantar, vamos louvar. Abra sua voz, abra sua boca, vamos louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. É bom cantar louvores a Ele. Então, você aí onde você estiver, vamos cantar, louvar ao Senhor, Ele é digno. Amém? Vamos lá, vamos cantar. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor.
te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meus irmãos, louvamos, cantamos, a alma fica mais leve, a alma fica grata, né? Às vezes preocupações que nós temos, você, se você cantou mesmo, se você meditou no que você estava cantando, eu acho que você já começa a ter aquela paz que eu falei no início, né? Você começa a entender que você tem um Deus que cuida de você, né? Às vezes a gente cantando é como a gente estivesse falando para a nossa alma, né? Se acalme, porque você está abatido, que você está se perturbando. E o louvor faz com que a alma converse assim, né, com a gente sobre esse negócio. Meus irmãos, a gente ora. Nesse momento vocês já sabem, né, toda a sequência do momento. E eu preciso tanto de oração. Os dias são maus, os dias são tão corridos. Às vezes a gente escuta notícias aí de que cientificamente parece que a Terra deu uma aceleradazinha, outros dizem que não. Aí tem cientistas que falam que a Terra, os dias estão aumentando a rapidez, enfim. Fato é, todo mundo está cansado, todo mundo está na correria, né? Eu estava em São Paulo e às vezes no hotel, assim, no andar alto, a gente começa a olhar aquele formigueiro humano, né? Trânsito, aqueles carros. Eu digo, Senhor, o que é que se passa no coração dessa turma toda, nessa inquietação, essa agitação? O que é que eles estão escutando, notícias do Brasil, sistema judiciário, como é que está o executivo, aquela coisa, o cara já acorda de manhã indo para o trabalho, mas ainda bem que o Senhor tem cuidado de nós, né? Então, a gente vai orar por você, orar por sua família, orar pelo país, orar pela igreja. E eu convido você para estar orando junto com a gente. Amém? Vamos lá? Ó Deus eterno, Tu és cheio de graça, Tu és cheio de misericórdia. A Tua bondade, Senhor, é maravilhosa. A Tua graça é melhor do que a vida. O Teu amor, ó Deus, quem consegue sondar, Senhor? Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente... é uma maravilha, é uma oração que a gente faz para entender a dimensão, a profundidade, a altura, a largura do Teu amor. Deus, derrame Teu amor e a Tua paz sobre cada lar que está nos escutando agora, que está nos assistindo agora. Que nesse momento haja uma visitação do Teu Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora. Senhor, derrame um bálsamo para as famílias que estão enlutadas. Tranquilize famílias que estão aflitas e ansiosas. Ó Deus, afofe a cama daqueles que estão enfermos. Que aqueles que estão se sentindo incômodo no corpo, dores. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu conhece cada corpo, foste Tu mesmo que criaste. Então, por favor, abençoe aqueles que estão enfermos, doentes, precisando da Tua boa mão sobre eles. Tanta gente, Senhor, desempregada. Eu, quando estava vindo agora para esse momento de pastoreio, a irmã me chamou e falou que a empresa que o filho trabalha, ela teve uma redução de custo, colocou ele para fora e a esposa está com 10 semanas de gravidez. Então, Senhor, a ele e a todos os que estão com problemas de trabalho, deficiência, dificuldade no emprego, Deus abençoe, ó Pai, e guie-os. E que esse momento, assim, às vezes até de escassez, Tu possas trazer tranquilidade e essa paz que excede o entendimento daqueles que não Te conhecem e quando acontecem esses fatos se desesperam. Traga esperança. Meu Deus eterno, abençoe esse país, o Brasil. Todas as autoridades constituídas, ó Deus, derrame a Tua graça, Teu poder. Senhor, é missão nossa, é dever nosso
orar por essas autoridades, e nós estamos fazendo isso agora, levando ao teu trono de graça, Pai, a vida desses governantes, de quem decide, de quem estabelece e faz cumprir leis. Por favor, ó Deus, guarde-os. E o teu povo que está aqui neste país, Senhor, não deixe que eles olhem com olhar de esperança para o homem, para partidos, para juízos. Não. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É o que a tua palavra nos diz e a gente quer dizer isso agora, Senhor. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes, em governos, em juízes, em partidos. Deus eterno, abençoe a tua igreja. Abençoe, ó Deus, o teu povo que se reúne, especificamente aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, espalhadas inicialmente espalhada pelo estado de Pernambuco, seja em Petrolina, que vai ter a sua inauguração, seja em Triunfo, seja, Senhor, meu Deus, lá em Casa Amarela, em Serra Branca. Senhor, abençoe a tua igreja, cada ministério, todos os pastores, todos os diáconos, presbíteros, todos, Senhor, ministérios. Abençoe. Que a tua igreja cresça e que haja paz no meio do teu povo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. E a gente já conversou logo no início que Deuteronômio, quando você vê assim, Deuteronômio, você entenda, é repetição, relembrar. Então, tudo que está acontecendo aqui, Moisés já falou, é um momento da história que o povo que tinha murmurado, que saiu do Egito, esse povo já tinha ficado no meio do caminho. Agora, esse povo que está ali com Moisés, os remanescentes, Josué e Caleb, o restante era gente nova, por isso que existe uma repetição da lei, que é o que diz Deuteronômio, repetição da lei. Então, só numa abordagem aqui rápida, eu fiz uma abordagem aqui, vou estar lendo o texto, né? O capítulo 15 que nós vamos estar estudando, são 23 versículos, vocês já sabem como é que a gente conversa, né? Como é que a gente aborda os textos aqui no pastoreio. Eu não vou ficar lendo todos os versículos, tá bom? Mas eu vou lendo e vou pegando uma coisa, digito outra. Aí quando eu vim para cá já anotei aqui 2 paginazinhas aqui de coisas assim que eu acho interessante. Então, primeira coisa, quando a gente faz uma ambientação, né? Vamos fazer ali um overview, um sobrevoo do capítulo anterior, no capítulo 14. Primeira premissa que fica claro para a gente no capítulo 14 é que Deus enfatiza um povo santo. Vocês são santos. Então, nada de mutilação, nada de se contaminar com certos tipos de comidas, né? Foi isso que vocês estudaram. Do capítulo 14, do versículo 1 ao 21, falando, vocês, povo santo, não se contamine, não se mutilem, essas coisas todas. A partir do versículo 22, que vai culminar também no capítulo 15, por isso que eu faço essa retrospectiva, vamos dizer assim, a partir daí você começa a ver, você é um povo santo, agora você é um povo generoso. É isso que a gente vê a partir do versículo 22 do capítulo 14, falando sobre os dízimos dos levitas, o cuidado daquelas 3 classes vulneráveis, lembra? Do órfão, da viúva e do pobre, do estrangeiro também. Então, vocês são um povo santo, vocês agora também são generosos. E o capítulo 15 é o seguinte, você é um povo que confia. E vocês vão ver que quando a gente começar a ler aqui o capítulo 15, tem que ser um povo que tem que confiar. Tem que confiar, né? A pessoa que não confia em Deus não se enquadra no povo dele, né? É outro povo, mas o povo de Deus não, tá bom? Então, entrando aqui, Deuteronômio capítulo 15, ele me confronta com obediência, me confronta com generosidade e liberdade. É esse o escopo do capítulo 15. Vamos lá? Vamos estudar? Então,
O capítulo 15 é muito interessante. Eu me lembro quando eu li isso aqui, ainda bem garota, ali na tenra idade, né? Eu ficava imaginando, e quando eu leio novamente, eu começo a ter uma imaginação assim, de que proposta é essa que Deus está fazendo para o seu povo. É engraçado, né? Do versículo 1 ao versículo 18, Deus está dizendo assim: pessoal, confiem em mim. Vocês trabalharam 6 anos, vocês plantaram 6 anos, vocês colheram 6 anos. Agora, 7º ano, vocês não vão fazer nada. Diga aí, meu irmão. Já imaginou? Vamos supor, você, 2025, até 2031, pode trabalhar, pode plantar, 2032 você vai ficar sem fazer nada, confiando no Senhor. Às vezes a gente fica olhando assim o texto bem longe, né? E não imagina o desafio que era para o povo confiar. Está diferente hoje? Não está, meu irmão. Não está. O mesmo Deus, quando chega lá para o povo dele, no capítulo 15, o ano da remissão, ao fim de cada 7 anos farás a remissão. O que é essa remissão? Versículo 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou a você vai ser remido. Aquilo que havia emprestado está pago. Você não vai exigir do seu próximo, nem do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Ou seja, Deus já perdoou tudo, então você vai perdoar também. É fácil? Versículo 3. Isso aí, você percebe a partir do versículo 3 que isso é uma coisa para o povo de Deus, tá? Tanto é que ele diz assim, olha, do estranho você pode até exigir o pagamento, mas o que você tiver em poder do seu irmão, está quitado, está resolvido. Aí o versículo 4 é muito interessante. Veja bem, para que entre vocês não haja pobres. A gente sabe que existia uma condicionante. O versículo 5 ele dá essa condicionante. A toda proposta, olha, a terra vai descansar, vocês vão descansar, eu vou cuidar de vocês, vocês vão quitar a dívida de todo mundo, ninguém deve nada, vocês não vão receber mais nada, mas não vai ter pobre entre vocês. Mas olha as condições, está no versículo 5. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor para cuidar de cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. O povo não cumpre, nem cumpria e nem cumpre. Então, existia uma condicionante. Por isso que lá no Novo Testamento, quando Maria chega, unge os pés do Senhor e Judas critica junto com os outros discípulos, dizendo que podia ser vendido e dado aos pobres. O Senhor Jesus diz, olha, os pobres sempre tereis entre vós. E aqui, ele diz aqui, que o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim prestarás a muitas nações, você não vai pedir emprestado, você vai dominar, não vai ser dominado. Isso é tudo condicionante se você cumprir ou não cumprir os mandamentos. E a gente já sabe o final do filme, o povo não cumpre, tá certo? O povo não cumpre. Então, a primeira coisa é exatamente isso. Deus vela pelos pobres. Deus vela pelos pobres. E como é que ele faz isso? Ele usa mãos e braços aqui na terra. Que pode ser essas mãos aqui, esses braços aqui, o seu braço e as suas mãos, tá? Então, ele usa. Ele começa a falar, né, das pessoas que têm dívidas, dessa remissão. Eu estava dando uma olhada e escrevi até aqui, 80% hoje das famílias no Brasil estão endividadas. Que coisa, hein? Você já sabia disso? 80% das famílias hoje estão endividadas. Não são aquelas dívidas, né, programadas, são aquelas facilidades que as pessoas propõem e que terminam se tornando prisões. Cuidado, tá? Naquela época, existiam dívidas, eu não sei se era
não tinha shopping, tá? Porque às vezes a gente vai para um shopping e você vê lá aquele manequim, aquele tênis falando para você, você merece ser feliz, compra. Eu não sei, aquela voz não é a voz de Deus não, viu, meu irmão? Cuidado, tá? Para você não ficar se metendo em dívida, porque eu falo assim, né? A dívida é uma lepra, é como uma lepra, ela vai, entendeu? Aí depois estoura cartão, você pensa que é só estourar cartão? Estoura a saúde e termina estourando a sua vida. Então, cuidado com esse problema de dívida. Então, Deus está falando aqui que no meio do povo dele, né? Era para não ter pessoas com dívidas no ano ali de sabático, né? Mas é interessante a gente entender isso, para a gente ter cuidado com essa mordomia, né? O versículo 4 e o versículo 6 diz que não é para ter pobres e tal. Então, a partir do versículo 7, ele começa a falar sobre a lei a favor dos pobres. Como eu disse que Deuteronômio é uma repetição, o ano da remissão, esses 7 anos de descanso, quando a partir do 7º ano é o descanso da terra, da remissão das dívidas, né, quitação das dívidas, quem tem dívida com você, isso está em Levítico capítulo 25, de 1 a 7. A lei a favor dos pobres, que nós vamos ler agora do versículo 7 ao versículo 11, também está lá em Levítico capítulo 25, do 35 ao 38. Então, é uma repetição. E o que eu estou falando para você, olha bem aqui para mim, são repetições do que você já sabe. Ame o seu próximo como a você mesmo. Seja generoso. Quando a gente lê o livro das sabedorias, Eclesiastes, Provérbios, seja generoso. Se uma pessoa, seu irmão lhe pedir, você tendo, não diga que não tem. Isso é pecado, o Senhor está vendo. Né? Pedir dinheiro a juros, aquela coisa toda. Então, o Senhor tem aí as diretrizes para a gente e está repetindo mais uma vez hoje, no dia de hoje, no pastoreio, para mim e para você, tá bom? Esse negócio aí de que o Senhor estava dando, essas propostas, né, de perdoar dívidas, eu estava lendo aqui que já no Código de Hammurabi, lá antigamente, em outros países, né, povos pagãos, já tinha esse negócio, né, de uma forma até jurídica, né, de perdão e aquela coisa toda, até. Mas aqui a gente está falando com o povo de Deus, tá? Lá e aqui hoje. Não é alguma coisa assim de um cumprimento técnico da lei. É a internalização da promessa do Senhor. Eu cuido de vocês. Por isso que eu falo. A gente começou um povo santo, um povo generoso, e agora a gente chega num povo que confia no Senhor. Que confia no Senhor. Então, tudo isso que a gente está falando, olha, deixa a terra descansar, perdoe as dívidas, seja generoso. Só se faz isso, meus irmãos, quem é generoso. Então, hoje está sendo uma dificuldade tremenda as pessoas serem generosas, né? Tem gente que uma vez me falou assim, que às vezes a pessoa fica com medo até de perguntar para um irmão, e aí, rapaz, como é que você está? Com medo da pessoa diga, rapaz, eu não estou bem, não. Aí você vai ter que, cara, por que você não está bem, né? Vai ter que escutar, ele vai dizer o seu problema, você vai querer encarar o problema, vai querer levar o fardo um do outro, como é um mandamento do Senhor. Muita gente tem fugido até disso, tá? Como é que você está? Com medo da pessoa dizer, rapaz, eu estou passando por uma crise e você, né? Se você for cumprir o que diz lá em Tiago, não, que Deus te abençoe. O camarada está passando fome, rapaz. Deus te abençoe, não. Deus te abençoe, o Senhor te aqueça. Não, ele está com frio. Generoso, povo que confia, um povo santo, né? Então vamos adiante, né? É interessante que sempre que o Senhor faz essas premissas, esses mandamentos, ele fala assim, o teu irmão, é o povo, nós somos o povo, é o teu irmão. Ele começa a falar no versículo 9 e versículo 10, a lei a favor dos pobres, né? Porque é o seguinte, lembra do que a gente falou, 6 dias trabalha, 7 dias descansa.
Tem uma dívida, a pessoa, naquele 7º ano, perdoe. Só que é impressionante, o coração humano é fogo. Se no exemplo, eu peguei um dinheiro emprestado no ano 2020. 2027 está tudo perdoado, né? Então eu peguei 2020, eu fiquei pagando minhas dívidas, todos esses 6 anos. Em 2027, se sobrou ainda R$ 1.000 por pagar, está perdoado. É mais ou menos assim. Mas o que é que acontecia? Tanto é que no versículo 9, versículo 10, Deus orienta o povo a não pensar maldosamente. Exemplo, vamos supor que o ano sabático, o ano de descanso seria 2026. Esse ano, eu chegaria para Jonatas, meu amigo da mídia, que vocês não estão vendo, e dizia assim: Jonatas, eu estou precisando de uma grana emprestada. Aí ele diz: rapaz, é mesmo, estou. Faltam quantos dias para terminar o ano? 6 meses para acabar o ano. Aí eu pego emprestado R$ 50 mil, sabendo que daqui a 6 meses é o ano da redenção, da remissão. Isso é um cara de pau. Está pedindo emprestado, sabendo que o ano que vem, rapaz, em janeiro, eu vou dizer, está perdoado, né? E o cara pegou dinheiro emprestado, foi para Ilhas Maldivas, comprou aquele BMW. Então, para evitar isso, o Senhor diz assim, ó, guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. E nem diga, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, não lhe des nada, e ele chame contra ti o Senhor e haja pecado em ti. O Senhor está dizendo assim, gente, não pensa desse jeito. Se eu for lá pedir um dinheiro emprestado para Jonas tem que olhar para mim e tem que dizer, rapaz, eu não vou pensar se esse cara está querendo me prejudicar, se está de má fé. Por isso que eu falei que, para mim, o título de Deuteronômio, no capítulo 15, é o povo que confia. Eu confio no Senhor. É o Senhor que é dono de tudo, é o Senhor que me sustenta. Então, no versículo 14, veja bem, que aí já começa a partir do versículo 12 a lei acerca dos servos, né? O que a gente leu a favor dos pobres, esses empréstimos, né? Esse perdão, depois ele volta a dizer de novo, no versículo 11, pois nunca deixará de haver pobre entre vocês, tá? Nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Seja generoso. Tudo bem, vamos agora para o versículo 12, que vai até o versículo 18, falando sobre a lei acerca dos servos. Então, a terra é beneficiada no ano sabático, as dívidas são beneficiadas, os pobres são beneficiados e agora os escravos, os servos, vão ser beneficiados também. Olha só, versículo 12, ele diz, quando um dos teus irmãos hebreus ou hebreia te for vendido, 6 anos eles vão servir a você, mas no 7º você vai dar a liberdade dele. Olha que coisa interessante. Sabe o que é que ele diz mais? Não é só uma liberdadezinha, não. Quando você der a liberdade dele, você ainda vai molhar a mãozinha dele, né? Como o Senhor falou lá, desde Abraão, ele falou, olha, o povo vai ser cativo, tá? 400 e poucos anos cativo. Já com Abraão ali, o Senhor já tinha dito. E o povo foi cativo no Egito. Mas a promessa, tanto com Abraão como lá, vocês vão sair de lá com riquezas. E de acordo com a palavra de Deus, o povo hebreu despojou mesmo o povo egípcio. Saiu com riqueza, porque Deus o povo encontrou favor da parte do povo egípcio e tudo que eles pediam, eles davam. Quem é que cuida desse povo? E olha só, o versículo 14 é uma coisa que é muito importante para mim e para você entender isso. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar. Isso é para o servo, tá? Para o escravo. Olha só, isso para mim define tudo. O final do versículo 14. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Gente,
Eu coloquei aqui nas minhas anotaçõezinhas. Quem foi que abençoou? E botei uma interrogação. Quando a gente entender que o meu carro não é meu, que minha roupa não é minha, que a comida não é minha, o dinheiro não é meu, nada é meu, eu sou apenas um mordomo. Então, ele está dizendo assim, você vai liberalmente fornecer esse pessoal, você vai dispensar esse camarada que era seu escravo, que era seu servo, não de mão vazia. Sabe por quê? Porque você vai abençoá-lo daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, você vai fazer a mesma coisa. Olha que coisa, não é um divisor de águas? Para mim é um divisor de águas. E o versículo 15 é outra coisa também. Lembrança, lembra que eu falei? Lembrança? Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje eu te ordeno. Sabe quando o Senhor Jesus Cristo falou assim, o Senhor lhe perdoou, então você deve perdoar. Ele contou várias parábolas. Rapaz, eu lhe perdoei, você devendo 1 milhão, aí um amigo seu devendo 100 reais, você não perdoou? Você não deveria perdoar? Assim como eu perdoei, perdoe. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim? Lembre-se, você é fruto de graça. Quando a pessoa lhe pedir perdão, quando a pessoa pedir alguma coisa, nada é seu, não foi nada, conquistei, nada é seu. Não sobra nada. A fé que você tem, ele fala que ele é o autor e consumador da fé, foi ele que deu. Até os seus pecados, o seu reconhecimento de pecado, a Bíblia diz assim, que é a bondade dele que lhe faz entender, né? Então, meus amados, lembrança. E aí no versículo 16 fala uma coisa muito interessante que se assemelha com a gente, que é o seguinte, que é a parte da... Quando você dá, lembra dessa liberdade? Essa liberdade que a gente está dando ali para a pessoa, né, no 7º ano. Existem pessoas que são gratas. Você foi um bom patrão. Você não foi humilhado, você não foi tratado como uma pessoa menor. Você foi tratado como uma criatura de Deus igual, né? Por um acaso, o Senhor lhe deu oportunidade, lhe abençoou. Tudo é dele, como diz o versículo 14, lembra? Você vai abençoar do que ele já tem lhe abençoado. Então, você foi um bom patrão e a pessoa diz assim, tudo bem, o senhor está me dando a liberdade, mas eu não quero a liberdade, eu quero ficar lhe servindo por amor. Aí a Bíblia fala que é o seguinte, nesse caso, se porém ele te disser, não sairei de ti porquanto te ama. Eu lhe amo, rapaz. Você é um patrão que eu amo você. E a tua casa por estar bem comigo, então tomarás uma sovela, que era um espeto, né? E lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. Nós somos servos de orelhas furadas. Fomos libertos. Mas nós servimos por amor. Nós servimos a Ele porque Ele nos amou primeiro, né? Então, somos servos de orelhas furadas. Então, essa é a lei acerca dos servos, dos escravos, aquela coisa toda. A partir do versículo 19, já estamos encerrando, ele fala, lei acerca dos primogênitos dos gados. Eu coloquei aqui, celebração. Celebração. Por isso que no culto, né? No culto solene, na igreja, chega aquele momento de dízimos e ofertas. Não é momento de dízimos e ofertas. É momento de consagração ao Senhor. Se você não está com a sua vida consagrada ao Senhor, de que adianta você trazer um saco de dinheiro para Ele, que é o dono do ouro e da prata, não precisa de nada seu. Você passou a semana inteira, nem pegou na Bíblia, não se ajoelhou para orar, não falou com Ele, não é apaixonado por Ele. Você deu atenção a tudo. Aí quando chega no domingo, você vai querer cumprir um ritual. Esse é o ritual que lá em Isaías capítulo 1, ele diz assim, olha, eu não aguento mais essas festas de vocês. O jejum, ó, o povo até jejuava. Eu estou a ponto de vomitar isso, já estou tendo náuseas com esses cultos de vocês. Essa consagraçãozinha que você vem e traz dinheiro como se fosse aplacar um Deus irado. Não, gente. É um Deus cheio de amor.
nós temos orelhas furadas, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Por isso, a gente se aproxima dele cheio de gratidão, de louvor. Eu digo aqui do versículo 19 ao 23, né? Ele diz assim, olha, vai trazer um gado, nasceu o gado, nasceu uma ovelha, todo macho, você vai consagrar ao Senhor Deus. Aí ele fala o seguinte, o gado não pode ter trabalhado, porque é a primícia, é para Deus. Ele nem trabalhou, já vai para ele. Ele não pode ter colocado um arado nele, nem pode ter sido uma ovelha tosquiada. Não, 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 não. Você vai consagrar ao Senhor. Mas o povo é tão mesquinho, o povo é tão cara de pau, que o povo ficava, rapaz, esse bezerrão que nasceu, pensa no bezerro, isso vai ser aquele bezerro reprodutor, não sei o quê, vou dar não. Aí dava um cego, com o olho baixo. Que coisa, né? Nada mudou, sabe? Você se dedica demais para o trabalho, quando chega no domingo, né, que é um dia dedicado a você ir para a casa do Senhor, louvar ao Senhor, aí você diz assim, rapaz, eu já me acordo cedo a semana toda. Vou nada, rapaz, vou nada. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego, ou se tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Né? Então, por isso que eu digo que é a celebração, que é a consagração. Como é que você tem feito isso diante de Deus? De que forma Deuteronômio aponta para o Novo Testamento, né? Deuteronômio 15. O espírito deste capítulo, em tudo, desde Gênesis, ele se cumpre em Cristo. Tá? A gente percebe que mesmo na lei, que a turma fica falando que é alguma coisa severa, mas no coração da lei está o perdão. No coração da lei está a liberdade. E agora o que a gente viu, a generosidade. E a confiança num Deus que cuida de nós. Exatamente o que o Evangelho oferece para mim e para você. Presta atenção, tá? Jesus é o cumprimento final da remissão de todas as nossas dívidas, tudo que está pendente, as nossas dívidas espirituais, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, na cruz ele cancelou o extrato, o escrito de dívida que era contra nós, e era pesada, o que era impossível de você pagar, de eu pagar, foi tudo quitado pelo sangue dele. A imagem do escravo que escolhe permanecer por amor, olha só, né? Que coisa linda, né? Então, esse mandamento de dar aos pobres sem relutância, né? Reaparece na palavra de Jesus, dá o que lhe pedir, lá em Mateus, e a certeza de quê? De que a bênção divina para aqueles generosos, né? Vai também se estender, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele diz que é uma boa medida, né, sacudida, transbordante, né? O pessoal fala que é a lei da colheita, né? Então, tudo se repete e chega para mim e para você neste momento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa nos abençoar, nos livrar da ingratidão, da injustiça, da falta de compaixão, né? Nós somos um povo santo, nós somos um povo que se compadece, mas também, como nós vimos no capítulo 15, nós somos um povo que confiamos. A gente confia. A gente confia que, como foi Ele que deu tudo, a terra pode parar porque Ele não vai nos abandonar. Eu posso perdoar porque Ele não vai me deixar na mão. Amém? Eu posso consagrar a Ele o melhor que eu tenho, o melhor gado. Eu não preciso dar um negócio manco e cego, coxo. Ele vai prover tudo e tem provido. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Que coisa maravilhosa é poder falar de Ti, abrir as Escrituras, poder meditar com os nossos irmãos. Que tudo que foi falado, Senhor, possa se transformar em prática boa, de um coração que Te ama, de um coração que quer ver a Tua glória e o Teu reino sendo implantado aqui na terra. Abençoe cada um que está ouvindo, o que ainda vai ouvir, que
que a graça e a paz do Senhor seja permanente, uma realidade na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Um abração bem grande. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
eu cantarei da bondade de Deus.